Luciano, boa noite, tudo bom? Como é que tá o som aí, tá bom? Ei, Yara, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Estão com alguma perguntinha no balaio aí? Opa, 100% tá joia. É o que é 100%? O som? Como é que tá o novo serviço aí? Algum de vocês quer participar ao vivo com a gente aqui não? Para poder desenferrujar, sair da toca? A Roniele ia participar com a gente, mas ela teve um probleminha lá. Tem alguma pergunta, algum questionamento que queira fazer com a gente aí ao vivo? Ei, Juju, bem-vinda, boa noite. Bom, então, se tiver vontade, né, de participar ao vivo aí, chama a gente que a gente autoriza aqui, tá? Não precisa ter vergonha não, é até bom, porque esse processo de vergonha que a gente sente ao se expor, né, tem tudo a ver com o que a gente trabalha no Miami, que é a questão, a base, né, da nossa questão instintiva, compreende? Vocês podem ver que qualquer bichinho na floresta, até mesmo o predador, né, quando ele vai para um campo novo, ou para um campo onde ele já passou por algum aperto. Damasceno, boa noite, bem-vinda. É natural que ele vá assim com aquele todo cuidado, né, com todo aquele medo, entre aspas, de se expor. Porque quando se expõe, existe o perigo de o predador perceber, não é? Então, essa restrição, esse bloqueio, né, a gente pode até chamar que é uma crença limitante, não deixa de ser, sabe? E esse processo que a gente está vivendo agora, do home office, todo mundo trabalhando em casa, tudo sendo feito online. Ei, Roniel, boa noite. Como é que tá as coisas aí? Tá animado a participar com a gente aqui? Tem alguma pergunta, algum questionamento que você queira fazer, participar com a gente? Qualquer um de vocês, né? Ei, Lucilino, boa noite, bem-vinda. Então, como esse mercado agora online, para tudo que você estiver pensando na vida, qualquer que seja a sua profissão, vai ser preciso desenvolver essa... Ah, tá, sem energia elétrica, né? Então qualquer que seja a profissão, o ramo de trabalho, qualquer área que for, algum processo na internet vai acontecer, compreende? Então, esse lance, né, de você se expor é uma forma muito, muito interessante de você vencer o medo, sabe?
até mesmo para te ajudar. Vamos dizer que é o caso, né, da maioria das pessoas que passam pelos transtornos, conforme a gente vem estudando aí. Ele viveu algum evento, né, de estresse, então até para trabalhar essa parte instintiva em relação a esse evento gatilho, você se colocar em outra situação de estresse, de perigo, entre aspas, né? Por exemplo, se expondo aqui, sabe? Vai te ajudar a treinar um certo domínio, né? Para que você possa também enfrentar as suas dores, os seus sofrimentos, as suas sombras, também por essa questão instintiva. Isso vai te ajudar, entendeu? Quer entrar com a gente aqui, Raniel? Eu te chamo. Ou você me chama também. Você pode pedir aí o convite para participar. Ou você prefere não? Pode ficar à vontade. Mas é interessante, porque os assuntos, temas, né, que a gente queria colocar para vocês, nós já fizemos aí, estamos inteirando praticamente 25 lives, né? Cada uma para um lado de assunto, com uma base, sabe? Então, nessas questões a gente já colocou o que a gente podia colocar, né? Então agora é questão de prática, né? E para prática, o ideal é que alguém que estivesse estudando o processo, que perceba as situações que está vivendo em relação ao próprio desenvolvimento pessoal, né? Porque é disso que se trata no final das contas. Então era bom para a gente ter alguma dúvida, algum questionamento, principalmente tem muito a ver com a questão da somatização, né? Então, se quiser participar com a gente aí, posso te chamar, Roniel? Ou algum de vocês, outros amigos aí que quiserem fazer alguma pergunta, contar a sua experiência. Tá bom, então. Luciana, Lucelina, se quiserem participar. Porque essa questão da somatização é muito importante que vocês aprendam a fazer essa relação, essa correlação. Silva Souza, boa noite, bem-vinda. É muito importante aprender a fazer essa relação, sabe? Essa leitura, né? Essa leitura dos sintomas, do que acontece no corpo físico, que chama-se, né, no atual sistema que a gente vive nele aí, eles chamam de doença, mas na verdade, em última análise, não é doença, é apenas um reflexo, né? O corpo serve para a gente para mostrar a forma que a gente está interpretando uma situação vivida. Compreende isso? Então, aprender esse mecanismo de leitura é essencial para qualquer pessoa que quer progredir, que quer entender-se, né? A finalidade. Esses dias eu até estive olhando, lendo aí, que a gente não para de pesquisar, né? Teve uma dessas pessoas que a gente acompanha, ele falou assim que a finalidade da vida do ser humano no planeta Terra é curar-se, sabe? E existe bastante sentido nessa parte, né? Porque nós, como um todo, se a gente olhar o planeta Terra como um corpo inteiro, a gente percebe que ele está doente, entre aspas. Não é doente, ele está refletindo a psique da população do planeta, tá certo? Essas correntes de pensamento aí da psicanálise, do Freud, do Jung, eles falam disso, né, do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo?
É como se fosse juntar todos os pensamentos de todas as pessoas que vivem no planeta, entende? Então são todas ondas, né? São todas ondas que estão vibrando por aí. Então, se a coletividade tiver com os pensamentos pesados, tristes, ruins, doloridos, sofridos, então todos nós, todos os seres humanos vão captar essas ondas de pensamento. Então, por isso que o trabalho que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, que a gente se propôs a fazer, é fazer um trabalho de semear pensamentos, ideias, trigo, né? Porque assim, aos poucos, a gente vai procurando pessoas, né, que participem com a gente nesse movimento, como já existe tantos outros aí. Então, com isso é que a gente vai conseguir melhorar a psicosfera da Terra, vamos dizer, né? E com isso vai fazer o planeta melhorar como um todo, como um ser vivo que ele é. Compreende? Então essa é a nossa função. Mas para a gente conseguir fazer isso no coletivo, nós também temos que fazer no individual. Senão eu não consigo mudar outra pessoa. Sabe? A outra pessoa ela só vai mudar se ela quiser mudar. Né? Os semeadores de joio querem impor a vontade deles, querem que as pessoas mudem segundo a sua forma de ver. Mas isso não funciona. A história da humanidade mostra que isso não funciona. Então a nossa ideia, a nossa proposta é quebrar esses paradigmas, tá certo? Então, trabalhar questão de culpa, questão de pecado, julgamento, penitência, punição, castigo, sabe? Temor, né? Temor a Deus. A Roniele está fazendo uma pergunta aqui, eu não sei se fica livre, de todo jeito eu vou ler, porque aí ela consta da live depois que fica registrada, tá bom? Então ela diz aqui o seguinte: queria entender por que depois que passamos por um trauma psicológico, deve ser, passamos a ter medo de várias coisas, não só do que causou o trauma. Então, Roniele, é porque dói, porque machuca. Toda vez, todo trauma, a gente chama de trauma, é porque o evento vivido machucou, foi dolorido, trouxe sofrimento. Entende? Então, a pessoa aí cai naqueles caminhos, né, que a gente estudou. Por exemplo, a pessoa pode entrar num estado ansioso. Por quê? Ela vai tentar prevenir para que não aconteça de novo. Mas aí não é só esse evento. Entende? Toda vez que algo novo aparecer na sua frente, não só relacionada a esse tal evento, não. Sabe? Vamos dizer assim, os sinais, porque você lembra, né? Quando a gente vive o evento do trauma, os nossos sentidos, visão, audição, olfato, né? O gosto, o toque, né? A textura de alguma coisa, elas ficam registradas na gente. Isso fica registrada no DNA, tá bom? Modifica o DNA. É como se fosse uma memória, um HD de memória. Isso fica registrado. Então, depois no futuro, quando a pessoa entra em contato com esses sinais de novo, ela vai ter a crise do pânico, tá certo? Agora, como um detalhe que acontece, que talvez responda melhor a sua pergunta, é que talvez a pessoa fala assim: puxa vida, eu dei mole. Você entende? Então ela começa a se culpar por ter dado mole, ter sido pega desprevenida, sabe?
Então aí ela começa a ter medo de novas situações. Então toda situação que sair do padrão dela, aí vai surgir aquele medo, aquele bloqueio. É o famoso, é a famosa zona de conforto, sabe? Quanto mais a pessoa é sofrida, quanto mais ela sofreu o impacto do trauma, quanto mais dolorido foi, mais ela vai ter tendência a criar para ela um ambiente de conforto, de segurança. Você está entendendo? Então, tudo que fugir daquilo, daquela zona dela de conforto, que ela pode tomar conta, né? Então, vai ter medo. Você compreende? Aí a pessoa começa a ficar estagnada. Ela não consegue sair, ela não consegue lidar com coisas novas. Você está entendendo? Então, entra naquele processo que a gente chama, né, de... Sabe o ralo, quando a pia está cheia, que você tira o tampo, né, aquilo começa a rodar assim para baixo, chupando tudo, é isso que acontece. Entendeu? Então, é muito importante que a gente comece a trabalhar com essas questões antes de entrar nesse processo. Conseguiu compreender? É por isso que cada vez mais a gente quer trabalhar antes que entre no processo definitivo. Entende? Porque imagina que você tivesse os conhecimentos que você tem hoje, não só o conhecimento, né, mas o entendimento, porque essa sua pergunta mostra que você entende, já entendeu um pouco do processo. Apesar de ser uma dúvida, mas ela é uma dúvida inteligente em relação, compreendeu? Agora imagina você que se você já tivesse essa bagagem, quando você viveu aquele evento gatilho para você, o caminho que você iria percorrer seria completamente diferente. Concorda comigo? Mas o que aconteceu? Pelo fato desses conhecimentos serem... hoje não são restritos mais, né? Porque está aberto aí para qualquer pessoa. As nossas lives estão aqui no Instagram, a gente está no canal do YouTube, né? Quero até convidar vocês para ir lá nesse canal, se inscrever no canal, compartilhar. Porque lá no YouTube, qual é a facilidade que tem lá? Lá eu consigo colocar um título na live e um pequeno resumo, uma descrição do que contém na live, entendeu? Então é mais fácil para você que estiver dentro do processo, que quiser aprofundar no processo, lá é mais fácil, você pode escolher o assunto que você quer, entendeu? Então, essa forma de compreender, ela é muito mais simples do que essa que usam normalmente da psicanálise, entendeu? Da psiquiatria, da psicologia. Porque eu tentei estudar essas questões por esse caminho, mas o troço começou a ficar tão complicado, igual a própria medicina nossa. Sabe, a medicina do corpo, né? É tanto problema, é tanto nome, tanta bioquímica, tanta coisa envolvida, que a pessoa, para entender esse processo da forma que eles colocam lá, é aquilo mesmo, é 5, 6 anos de faculdade de medicina, entendeu? Mas e por que não funciona tão bem? Então, a Ronielle está dizendo assim, hoje eu consigo ir um pouco além. Quando vem a ansiedade e o pânico, respiro fundo e vou em frente. Então, Ronielle, vamos dizer assim, dentro do processo Miami, você está no terceiro passo, sabe? Vamos dizer assim,
exemplificando, né? Quais que são os passos? O primeiro passo é você identificar o gatilho, o evento gatilho. O que é o evento gatilho? É aquele momento X em que você recebeu o impacto psicológico, psíquico. Você entende? Os sinais chegaram pelo físico. Os seus sentidos perceberam os sinais, mas o impacto é psíquico. Entende? A leitura que você fez daquele evento impactou seu psicológico, registrou. Entende? A tal profundidade que o seu DNA foi modificado. Então você passou a ter esse registro. Isso é perigoso. Isso dói, isso machuca. Entendeu? Então, a partir desse evento gatilho, você ficou mais ligada. Você entrou no estado de ansiedade, no estado ansioso, que é para tomar conta para não acontecer de novo, medo que aconteça novamente. E isso expande, porque você não quer que aconteça isso com você, mas nem com as pessoas que estão afetivamente próximas a você. Entende? Então esse é o primeiro passo que a gente trabalha no Miami. Recordando, Miami é um manual de instrução para auto, mente e equilíbrio. Tá? Então o primeiro passo é esse. O segundo passo é entender como que esse evento, essa recepção de sinais, causaram os sintomas que você está sentindo. Entende? Então toda pessoa que está no estado ansioso, que está no estado depressivo, que está no estado de pânico, que está no estado bipolar, que está no estado borderline, que já adquiriu um toque, né, um transtorno obsessivo compulsivo, como fuga, que já ficou viciada em algum processo de fuga, comprar demais, jogar demais, beber demais, fumar demais, tomar Rivotril demais, entendeu? Fluoxetina, risperidona, tudo o processo é o mesmo. Então, entender como o evento causou sintomas, entender que a fuga não vai resolver, que os fármacos não vão resolver, que as drogas não vão resolver, que os hábitos que distraem, né, também não vão resolver. Então, entendendo isso é o segundo passo. O terceiro passo, aprender exercícios adequados para que aconteça isso que você está colocando aqui agora. Hoje você consegue ir um pouco além. Quando vem a ansiedade, a crise, né? Eu vou até... Você vai me permitir, eu vou até comentar hoje, né? Porque é muito comum a pessoa falar assim, tô com falta de ar, tá faltando ar. Então você vê como que a forma de encarar as coisas modificam o processo. A pessoa fala assim, eu tô com falta de ar. Bom, agora você imagina, instintivamente falando, o que significa para o seu sistema estar faltando ar? É o maior desespero, né? Você imagina, está faltando ar. Quem que tirou o meu ar? Aonde que foi parar o oxigênio que eu preciso? Travou aí para vocês? Não, para mim aqui está normal, Luciano. Ei, Deise, boa noite, bem-vinda. Então, eu vou usar isso como exemplo, né, para você ver como que modifica dentro do seu sistema o significado adequado para o processo. Porque é muito comum a pessoa procurar a gente e falar assim, eu estou com falta
está faltando ar, estou com falta de ar. Então entenda, não existe falta de ar. Se faltasse o ar, se faltar o ar, todo mundo vai morrer, todo mundo vai sentir falta do ar. Compreende? Então eu pensar que está faltando ar, automaticamente vai aumentar meu desespero. Compreende? Então, se você... O que acontece normalmente? Você teve o evento gatilho, registrou os sinais daquele evento e assistindo o noticiário, conversando com alguém, lendo a mensagem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, uma notícia lá do outro lado do mundo que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, não sei o que, né? Apareceu uma notícia semelhante, algo que para o seu instinto está registrado, você vai ter o alarme vai ser acionado. Então aquele susto que não é consciente, é muito importante entender isso. Ele não é consciente, ele acontece antes da consciência. É por isso que essa corrente de pensamento da psicanálise, eles falam que é subconsciente, inconsciente. É até como eles não entraram ainda nesse quesito do DNA que é instintivo. Então troca isso, esquece essa parte, porque se for inconsciente, subconsciente, a gente não vai conseguir entender. Como é que eu vou entender o que é subconsciente? Como é que eu vou entender o que é inconsciente? É complicado. Concorda comigo? Então o que nós percebemos? Que se eu entendendo que é uma reação instintiva, o que eu posso fazer? Eu posso estudar os instintos. Eu posso estudar nossos instintos. Como? É só pegar um chimpanzé, qualquer bicho na floresta, que você estudar o sistema dele, de sobrevivência dele, você vai entender o que é instinto. O susto que ele leva quando o predador chega é a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente recebe uma notícia, conecta com um evento, com um sinal semelhante ao evento gatilho. É um susto. O que esse susto causa? Taquicardia, respiração. A gente perde o ritmo da respiração. Perdeu o ritmo da respiração, vai faltar... Não é assim, não é que vai faltar o ar, mas o modo que eu respirar, o modo de respirar não vai ser satisfatório para o meu corpo. Então o coração já saiu do ritmo dele, entrou na taquicardia, né? A respiração ficou ofegante, além de outros sintomas, suor, pode dar dor de barriga, sabe? Pode dar vontade de urinar. Então, todos esses processos instintivos. Agora, se você entende isso, se você percebe isso, aí você para, pensa assim, bom, não é falta de ar. Eu estou respirando de forma inadequada. Como que eu resolvo? Eu vou respirar de forma adequada. Como que eu vou respirar de forma adequada? É só você olhar lá nos exercícios do Miami. Tem lá respiração terapêutica que você vai fazer. Vocês estão entendendo? Ah, mas agora eu estou respirando, mas eu ainda estou sem saber por que eu tive esses sintomas. Por que eu passei esse mal, entre aspas. Tá? Não é passar mal, isso é uma reação instintiva. O que eu posso fazer? Então tem lá outros 10 exercícios, 10 outras coisas que você pode fazer para, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, se você tem constantes momentos de pânico, né, de susto, de ansiedade, arranja um vidrinho de sal amoníaco, por exemplo, bem tampadinho, carrega ele. A hora que você entrar na crise,
Você pega aquele vidrinho e cheira. O que vai acontecer com o seu sistema instintivo de defesa? Aquele cheiro vai trazer a sua atenção, a sua não, é a sua também, mas vai levar a atenção do seu instinto de sobrevivência para aquele perigo, do cheiro forte, do cheiro. O seu instinto vai entender como sendo perigoso. Então ele vai deixar esse outro que tá acionando o alarme e vai prestar atenção nesse. Vocês estão entendendo? É por isso, eu vou dizer para vocês aqui com toda compaixão pelas pessoas que fazem isso. Mas as pessoas que se machucam, é isso que acontece no sistema dela. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que vive arrancando cabelo, por exemplo, vive roendo unha, ela está se machucando, ela está se podando, ela está a roer unha, por exemplo, né, já que a gente tocou no assunto. A unha é a garra do animal, serve para ataque, para defesa, né? Então a pessoa que está com muita raiva, mas ela não pode expressar aquela raiva, porque às vezes é uma pessoa de casa, né? A situação, não tem como ele mexer naquela situação. Então, para não ferir, para não agredir, o que ela vai fazer? Ela vai podar as garras. Então é muito comum isso, na pessoa roer unha. Entendeu? Se você tiver alguém que faz isso próximo, aí observa o perfil psicológico dela, o perfil psicoemocional. É uma pessoa que tem raiva, mas não pode expressar a raiva. Entende? Então ela vai podar a garra, sabe? A pessoa que arranca muito cabelo, tem um nome até, né? Esqueci lá. Mas todos esses processos fazem com que o instinto passe a prestar atenção nessa emergência que está ali, que machucou, que está físico, entendeu? A diferença de um acionamento só através do pensamento para o físico é mais emergente. Então por isso é que a pessoa faz esse processo de se coçar demais, sabe? De machucar, né? Tiver um machucadinho, fica ali ferindo, entendeu? Então, mas é tudo dentro desse, o raciocínio é o mesmo, tá? E quando você entende isso, aí sim você consegue lidar com as crises. Porque o que mais machuca, o pior que acontece, é quando a pessoa tem a crise, não sabe o porquê, ela realmente pensa que está passando mal, que está morrendo, corre para o pronto-socorro, o médico lá também não sabe como lidar com isso, aí manda para o psicólogo, para o psiquiatra, aí lá vem um Rivotril na receita, aí complica, entendeu? Aí eu tenho tido mais dificuldade, para vocês terem uma ideia, tenho tido muito mais dificuldade em ajudar a pessoa no desmame do remédio, da droga, né, do fármaco, do veneno, do que se livrar dos transtornos, sabe? Eu tenho um nosso amigo aí, cliente lá do começo, né? Ele tinha 12 anos já nesse processo de pânico e outras coisas, sabe? Com pouco tempo que ele entendeu o nosso processo, ele ficou livre disso. Aprendeu a trabalhar com isso. Mas o desmame demorou anos. Eu ainda nem sei, né, se ele conseguiu fazer o desmame total, tá? Então, Roniel, terminando a sua pergunta, né, o seu questionamento, então os 3 passos foram aí. Agora, o 4º passo, a gente só faz no atendimento personalizado, porque eu não tenho como ensinar você a fazer isso
sem ter completado os outros 3 passos. Entende? Então, só depois que você passa por esses 3 passos aqui é que você pode, aí sim você tem condição de fazer o 4º passo, que é desarmar o gatilho completamente. Não é que ele desarma completamente, mas ele passa a ser uma situação, vamos dizer assim, essa informação ficou registrada no seu DNA, tá certo? Então esse DNA está ativo. Toda vez que você entopa com ele, ele vai acionar o alarme de perigo, de ameaça. Quando você faz o outro passe, que é desarmar o gatilho, essa corrente do DNA, ela passa para aqueles que ficam inativos. Então você tem a informação, caso aconteça de você topar novamente com ele, a sua reação já não vai ser aquela daquele pânico. Essa situação já vai ficar completamente percebida para o seu sistema de que ela não tem perigo de vida, vamos dizer assim. Ela não te machuca mais. Então você consegue lidar com ela numa boa e, o mais importante, ela para de acontecer. Porque a lição que ela tinha para trazer para você, que esse evento, tudo que aconteceu naquele evento, é uma lição que está vindo ali, tá certo? Toda aquela lição, quando você aprende a lidar com ela, você aprendeu aquela lição, ela não precisa mais acontecer na sua vida. Tá entendendo? Então aí sim, você vai subir uma escala no que a gente chama no degrau de consciência, você adquiriu mais consciência. Entende? Então vão surgir novos desafios, novos aprendizados. Mas em relação a esse, já vai ficar resolvido. Entendeu? Não há mais essa necessidade. Tá? É isso aí. Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Ficou tudo muito claro? Nós estamos até pensando para o ano que vem agora, que até hoje a gente trabalhou assim, a gente trocar um dia de trabalho nosso. Ei Mara, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. A gente tem trabalhado assim, em trocar todo o processo Miami em um dia de trabalho comum, né? Então nós estamos pensando para o ano que vem agora a gente trabalhar em 4 etapas, né, para ficar mais fácil para a pessoa adquirir o processo. Então ela pode adquirir o passo a passo, entendeu? Então o valor vai ser dividido em 4 partes que a pessoa pode fazer conforme ela tiver disponibilidade, entendeu? E Mara, você que chegou aí, tem alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer? Quer entrar online com a gente aqui para perder o medo? Ou você já não tem esse medo? O convite continua, tá? Para qualquer um dos amigos aí que quiser participar, como diz o outro, ao vivo e a cores aí, é só chamar que a gente libera aqui, tá? Tem mais alguma pergunta? Então, Mara, tá na hora de vencer o medo. Sabe? A gente estava falando aqui, as pessoas vai deixando tudo pro ano que vem, né? Essa é a tal da procrastinação. A oportunidade está aí, está batendo na porta. Então, você já pode aproveitar essa oportunidade. Ano que vem você já vai começar o ano num degrauzinho um pouquinho acima, com menos medo. Entendeu? Vocês acham que eu não passei muito aperto para começar a fazer live aqui, não?
vocês aqui não sabem. É ano que vem, né, Rogério? Mas é assim, entende? Não é, eu sei que não é. Pra vocês terem uma ideia, como foi eu que desenvolvi o Miami, né? Com todo esse entendimento que eu tenho, ó, eu passei um aperto para conseguir fazer a primeira live. Vocês podem assistir lá, ela está gravada até hoje. Acredito que ela está com muito mais nervosismo, sabe? Mas é isso, então a gente vai. E é o mesmo, não deixou de ser um trauma para mim. Tá entrando uns bichinhos aqui. Não deixou de ser um evento traumático para mim, entendeu? Apesar de não ser aquele trauma, né, vamos colocar assim, mas eu precisei fazer um trabalho. Não, eu estou tranquilo, estou em casa, eu domino o assunto, né? Então eu não tenho. Falei assim, quer saber de uma coisa? Vamos experimentar, vamos ver o que acontece, entendeu? E assim foi. E estamos aí, estamos trabalhando, tá bom? Então, o que a gente pode completar hoje aqui? Nós terminamos um ano, né? Um ano de muito desafio, vamos colocar assim, né? Vamos olhar a parte positiva, né? Principalmente nessa questão instintiva nossa, tá certo? Porque o perigo ficou rondando todo ser humano do planeta Terra, está rondado por esse predador invisível que a gente chama de vírus, né? Mas se a gente estudar o vírus, ver que o vírus também é um ser que tem lá os seus mecanismos de sobrevivência, então nós podemos, com o nosso mecanismo de sobrevivência, entender melhor e trabalhar para que não haja esse perigo, para que o vírus não vença, né? Então tudo indica que para o ano que vem agora vão surgir várias soluções. Aqui no Brasil mesmo, outro dia eu estava falando, né, com vocês do processo de homeopatia, que semelhante cura semelhante. Nós somos, aliás, todo dia nós somos sobreviventes, né, Mara? Porque todo dia tem um troço espetando a gente, pra gente acordar, né? Eu já vi a notícia que aqui no Brasil o mesmo processo que eles fazem, por exemplo, o soro antiofídico, né, para mordida de cobra, mordida de aranha, mordida de escorpião, qualquer bicho peçonhento, o que eles fazem? Eles pegam o veneno, injetam no cavalo, uma quantidadezinha pequena, né? Daí tantos dias eles vão lá, tiram o sangue do cavalo, trabalham, né, para adaptar para poder ser inoculado no ser humano, e pronto, o ser humano está inoculado com aqueles anticorpos para aquele veneno. Então estão fazendo a mesma coisa com o vírus. Simples, normal, coisa que já fizeram aí para zilhões de situação, sabe? Então já estão fazendo também para o vírus, para o Covid, né? Eu até tenho o videozinho da reportagem, se alguém quiser depois a gente manda, tá? Então eu só vou deixar aqui para o finalzinho relembrar para vocês os conceitos que a gente trouxe como novidade, entre aspas, no Miami, que faz toda a diferença. Então, instinto de sobrevivência, os nossos 5 sentidos comuns, e o sexto, o pensamento. Um pensamento aciona o instinto de sobrevivência. É isso que faz as crises de depressão, de ansiedade, de pânico, de bipolar, tudo isso, tá bom? O pensamento é um sentido, anota isso. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que tiver,
qualquer discordância, pode perguntar para a gente, que a gente tem mecanismos de mostrar para você que é assim, que funciona dessa forma, tá? Emilu, boa noite, bem-vinda. Nós já estamos nos finalmente, né? Mas é um prazer te ter aqui, tá? Também. Então, o pensamento é um sentido. Instinto de sobrevivência aciona por qualquer sinal captado que foi registrado por um evento traumático. É possível treinar exercícios para lidar bem com as crises. E é possível desarmar esse gatilho definitivamente. Tá bom? Eu creio que é isso que a gente podia falar hoje, tá? Agradeço a todos vocês a participação. Ano que vem estamos aí, de braços abertos, com paixão a mil, porque nós precisamos ressaltar que essas doenças incuráveis, como nós tivemos o caso aqui da Angélica, né, na live passada, que se curou da fibromialgia. Nós temos casos aí de coisas até... Isso, Mara, mas deixa eu te falar, assiste lá no canal do YouTube também, tá? Na nossa bio aqui do Instagram, tem o link para o canal do YouTube, tá bom? Participa com a gente lá no canal do YouTube também, deixa o like, inscreva no canal. Vocês também ajudam, Ranieri, que se não fosse vocês, a gente não ia conseguir desenvolver esse trabalho, tá bom? E a nossa proposta é que cada vez mais a gente ensine as pessoas mais jovens esse modo de lidar com a vida, para evitar de chegar no ponto que é o mais comum, da pessoa já tá lá no fundo do poço, sabe? Vamos ajudar essas pessoas mais jovens a não entrarem no poço, né? Ou a saírem mais raso. Tá bom? Não deixe de dar o seu like, inscrever no canal lá, compartilhar, porque é isso que ajuda a gente, dá força, né, para a gente continuar o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos. Ano que vem, fecha um ciclo, começa outro, tá bom? Os ciclos são intermináveis, tá bom? Então, muito obrigado a todos, um abraço, até ano que vem. Um beijo. Obrigado, Luciano. Foi muito bom compartilhar esse ano com vocês, tá bom? Muita paz, é isso aí. Como o mestre lá já dizia, né? Que a paz esteja com todos. Amém. Boa noite.